dom de ver estradas onde eu vejo o fim. Me convences quando falas, não é bem assim. Se me esqueço, me recordas. Se eu não sei, me ensinas. E se perco a direção, vens me encontrar. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se falo, me escutas. Queres compreender. Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos vi desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem, que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se falo, me escutas. Queres compreender. Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos iam desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem, que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Muito boa noite, é com muita alegria que nós estamos começando mais um programa de Direção Espiritual. Obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, na sua vida.
É sempre, para mim, uma satisfação imensa poder ter este acesso ao coração de tantas pessoas. E justamente poder fazer o que essa música pede que faça. Chegar à vida do outro, chegar ao coração do outro e propor coragem, né? Que às vezes é só o que a gente precisa. Às vezes a coragem está adormecida dentro de nós e quando o outro chega, gosto sempre de dizer isso, porque o outro tem uma autoridade afetiva sobre nós, então a palavra do outro pesa para nós. Então quando ele nos solicita, tenha coragem. Ele de alguma forma nos recorda que a coragem já está em nós. Porque nós não inventamos coragem para viver, né? Santo Agostinho dizia isso, que Deus só nos pede aquilo que Ele já um dia já nos deu. É devolução. Então, se Deus me pede coragem, é porque ela já está em mim. Só que Deus fala através das pessoas que me cercam. Por isso é tão importante ficar atento às pessoas que nós permitimos acesso a nós. Sim, porque da mesma forma como alguém pode me recrutar coragem, pode me recordar que eu tenho coragem dentro de mim para vencer os meus desafios, eu também posso me cercar de pessoas que me desestimulem ou que me façam esquecer que eu tenho uma coragem. Sempre que nós somos sempre influenciáveis, estamos sempre sob a influência dos outros. Por mais maturidade emocional que nós tenhamos, a palavra do outro sempre vai ter uma repercussão dentro de nós. Então, cuidar dessa ambiência afetiva é importante demais, porque Deus vai passar pelas pessoas. É interessante, né? Às vezes nós vemos na Sagrada Escritura as passagens em que os profetas tinham seus momentos com o Senhor e escutavam o que o Senhor queria que eles fizessem. Nós temos Moisés, em muitos momentos, ele se retira para ouvir o Senhor. E às vezes fica na nossa cabeça de que Deus fala ao nosso coração sempre de maneira sobrenatural. E por isso que às vezes até gera uma descrença em alguns. Eu nunca escutei Deus falando comigo da mesma forma como a Sagrada Escritura fala que Deus falava com Moisés. Então a pessoa fica desestimulada, né? Porque ela acha que com ela não acontece. Mas não nos esqueçamos que há uma maneira muito natural que Deus tem de falar com a gente. Primeiro, e essa é a mais importante delas, que é quando nós nos calamos e aprendemos a ouvir o nosso íntimo. O mais íntimo. Pode observar. Nós às vezes erramos muito é porque nós nos desacostumamos de ouvir o íntimo. Nós somos muito dispersos, nós temos dificuldade com o silêncio, nós temos dificuldade com a quietude, então nós estamos cada vez nos ouvindo menos. Mas se você parar para ouvir-se, eu tenho certeza que você vai tomar contato com aquilo que você precisa viver. E este é o principal canal por onde Deus nos fala. Sim, eu sou um ser capaz de ouvir o Senhor a partir de mim mesmo. Eu sou o lugar onde Deus habita. Foi o que o Senhor ensinou a samaritana. Mulher, vai chegar o momento que você não precisará ir àquele monte, nem neste, mas que você encontrará o Senhor e viverá uma experiência profunda com Ele, em espírito e em verdade. O encontro de Jesus com a samaritana é definitivo para nós repensarmos a nossa relação com o Senhor. É em mim, é em você que Deus habita. Então, se eu quiser ouvi-lo, basta eu voltar o meu olhar para dentro de mim, que é onde Ele está. Aí você poderia dizer, ai padre, então para que eu vou à igreja, se Ele está dentro de mim? É um ritual, é um andar de fora, só para nos ajudar depois a entrar para dentro, a andar de dentro, por dentro. Então eu vou até a igreja porque lá eu tenho uma ambiência que me favorece chegar ao meu íntimo.
E aí vale até o nosso questionamento, né? Será que as nossas missas, será que os nossos templos, será que a conduta que ali se assume é favorável a levar as pessoas a terem um encontro com o Senhor? Às vezes também as nossas igrejas são lugares de tantas dispersões, tanto barulho. Às vezes as nossas celebrações são tão pouco orantes, né? Às vezes não há espaço para o silêncio, para a quietude. Temos dificuldade com isso. Pois é, mas eu vou à igreja, ou eu entro dentro de um lugar mais tranquilo, né? Eu pessoalmente gosto muito de igrejas vazias. É a oportunidade que eu tenho de fazer isso que eu estou dizendo para vocês. Eu entro dentro de um lugar santo, que me faz voltar ao lugar santo que eu sou. Porque às vezes, quando nós nos esquecemos de que o Senhor está em nós, nós ficamos procurando Ele de fora. E quem procura de fora, não vai encontrar. Porque o Senhor está dentro de nós. Aquilo que está de fora pode nos ajudar ou pode prejudicar esse encontro. Então, se eu entro dentro do meu quarto, com o desejo de estar a sós com o Senhor, eu vou conseguir, porque é o meu desejo que faz a diferença. Não adianta eu entrar dentro da igreja, se eu não estiver com o desejo de estar com o Senhor, se eu não estiver com disposição de encontrar-me com o Senhor, nada vai acontecer. Então, quando você entra dentro do seu quarto, quando você se retira, quando você faz exatamente quando Jesus ensinou aos discípulos, quando quiseres orar, entra no teu quarto, silencia o teu coração, volte o olhar para dentro de você, perceba a maneira como você está vivendo, questione-se, seja capaz de olhar para as peças do seu jogo, que é a vida, onde você erra, quais são as suas fraquezas, quais são os comportamentos que reforçam essa fraqueza, quais são as atitudes que lhe fortalecem para vencer essa fraqueza. Então tudo isso é um exercício de vida interior. Às vezes um livro, uma leitura espiritual, por exemplo, é sempre bom ter ali do lado da nossa cama, para ser o último pensamento do dia. Às vezes nós ficamos com a televisão ligada, a gente assiste tanta coisa pesada, tanta coisa ruim. A gente vai dormir com uma poluição, sabe? Uma poluição de informações ou de cenas pesadas. É claro que o nosso sono vai ficar influenciado por tudo isso. É tão bom quando a gente tem o hábito de deixar para Deus o último momento do dia. E depois o primeiro também. Não é que você ao longo do dia não vai se recordar dele. Claro, eu pessoalmente me recordo de Deus o tempo todo, porque a minha experiência com Ele passa pelas situações. Eu aprendi assim com a minha mãe. Que Deus pode ser percebido e encontrado em todos os lugares, em todas as pessoas. Porque assim como eu guardo o sagrado, o outro também guarda. Então essa é a primeira via pela qual Deus fala comigo. Pela minha inteligência, pelo meu coração, pelo meu bom senso. E para isso eu preciso voltar os olhos para dentro de mim. E a outra via é através da pessoa que também o tem, que me ama, que quer o meu bem e que às vezes está vendo melhor o panorama da minha história, porque está de fora. Não tem os mesmos impedimentos que às vezes eu tenho. Sim, porque eu na lida com os meus problemas, eu tenho alguns impedimentos emocionais, afetivos, psíquicos, que o outro não tem. Então às vezes ele tem uma melhor percepção daquilo que eu estou vivendo. Mas aí também há um perigo de você se deixar influenciar pelo outro e você fazer o que o outro quer. Não se preocupe. Toda vez que a verdade que nos chega pelo outro cai dentro do nosso coração, a gente bate o carimbo da confirmação. Aí você sente paz. Toda vez que você percebe que o que o outro disse quebrou uma parede dentro de você e você entendeu aquilo, de repente
é a confirmação que Deus está te dando de que aquele é o caminho certo. Se o que o outro falou não foi confirmado dentro de você pela ação do Espírito, mais cedo ou mais tarde, aquilo vai embora. Agora, quando há confirmação, quando Deus de fato passa pelo outro, porque ele não teve condições de falar diretamente com você por causa dos seus impedimentos, a confirmação nos chega. Igual quando a gente faz uma compra no cartão de crédito e o bendito do celular na hora, né? Trouxe aquele negócio rápido, né? Boa noite, Cristian. Dá um desespero na gente, não dá? A mocinha acabou de passar lá e já apitou no seu celular dizendo que a compra foi aprovada. Para cobrar da gente, é uma pressa que não dá nem... Na vida espiritual acontece a mesmíssima coisa. Quando você, por causa das suas dificuldades, dos seus impedimentos, não teve condições de ouvir o que o Senhor precisava lhe dizer, Ele vai lhe falar através de outro. Só que você vai perceber que o que o outro está dizendo é verdade. Aí existe a confirmação, igual o celular que apita com o cartão de crédito, com a compra feita. E você, opa, é isso mesmo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque me alertou através dele. Eu tenho algumas pessoas que fazem isso comigo. E eu fico muito atento. Sempre que eu estou vivendo um momento de dificuldade, eu costumo procurar essas pessoas. Partilho, e às vezes pode pensar, é padre, é freira. Não, são amigos. Amigos que têm um acesso a mim diferente. Pessoas que têm uma percepção, e às vezes nem tenho tanto convívio. Engraçado isso, né? Não são pessoas muito do meu convívio, mas são pessoas que têm um acesso à minha verdade e ajudam a esclarecer aquilo que para mim às vezes é nebuloso. E é interessante a gente identificar que às vezes essa coragem que nós precisamos colocar para fora, volto a dizer, a gente já tem. Deus já nos deu tudo o que a gente precisa fazer para viver. Deus já nos deu tudo aquilo que nós, toda a munição necessária para bem viver já nos foi dada. Mas às vezes eu estou esquecido que eu tenho. Então o outro me recorda, com uma palavra que me diz, com um conselho que me dá, com um alerta que me faz. Sobretudo quando você percebe que o outro não tem interesse. Porque é interessante isso também. Às vezes na nossa convivência, por causa do excesso de proximidade, o amor desordenado, ciumento, o outro pode querer dizer o que ele quer que você faça. Mas volto a dizer, não confirma dentro do coração de a gente. Sim, porque o outro, da mesma forma como eu posso também querer influenciar alguém a partir dos meus interesses. Sim, os meus interesses são machucados pelo meu pecado. Eu posso muito bem querer mobilizar, manipular, para que o outro faça o que eu quero, o que eu acho que é justo, correto. Se eu estou movido pelo meu desequilíbrio, pelo meu ciúme, pela minha desordem emocional, Deus não confirmará isso no coração do outro. Então eu identifico isso. Às vezes aquela pessoa vem, me diz alguma coisa que até me desagrada no primeiro momento, mas aquilo vai caindo dentro do meu coração e Deus vai confirmando. É assim. É assim. E essa coragem que eu tenho, que eu preciso trazer à tona, às vezes é o outro que me lembra. É o outro que me lembra que eu posso, que eu devo, que eu tenho condições para isso. Sim, porque às vezes nós vamos ficando tão machucados pela vida que nós vamos nos esquecendo do que nós podemos, desse poder de Deus que está em nós. Minha gente, é lamentável que às vezes nós tenhamos anos e anos e anos de caminhada dentro da igreja, dentro de uma vida espiritual, e a gente ainda não se sinta fortalecido para os desafios da vida. Estamos esquecidos do poder que há em nós. Eu sempre digo isso. Olho para a minha experiência pessoal. Eu não estou falando de uma coisa que eu não vivo, não.
Eu preciso recrutar diariamente as convicções que me fortalecem, que me dão o direito de ser quem eu sou, de batalhar pelo que eu batalho. Ah, mas às vezes eu me esqueço. Às vezes eu me esqueço e parece que tudo parece estar ruindo ao meu redor. É a hora que eu preciso voltar os olhos para dentro de mim, reconhecer-me, voltar a andar os caminhos de dentro que eu desaprendi de andar. Sim, porque com essa vida de muitas demandas, se tem uma coisa que cai justamente no esquecimento, é o andar os caminhos de dentro. A gente vai ficando muito disperso, muito solicitado o tempo todo, solicitado para isso, para aquilo, e esse excesso de correria, excesso de trabalho, excesso de atividade, não facilita a vida espiritual. Então eu preciso lembrar a coragem que eu tenho. Mas para lembrar essa coragem, eu preciso ficar a sós com o Senhor. Pode ser que você esteja se identificando com o que eu estou falando. Pode ser que hoje você também esteja pensando, a partir do que eu comecei a lhe dizer, naquilo que você precisa recrutar dentro de você, para que você dê conta das suas dificuldades, das suas lutas, que não são diferentes dos outros não, viu? Se você vai conversar por aí, você vai ver que nós estamos sofrendo pelas mesmas causas. Mas por que aquela pessoa consegue melhores resultados? Porque talvez ela esteja mais atenta aos poderes que ela tem, à força que o Senhor deixou nela. Mas o Senhor deixou em você também a mesma coisa. Deus é justo. Os dons, Ele pode até dar dons diferentes, né? O Christian sabe tocar esse piano maravilhosamente bem, eu não sei. Mas em se tratando de virtudes espirituais, para todos nós recebemos os dons necessários para viver bem. Só que às vezes nós não executamos, nós não praticamos. Quem disse que você não tem paciência? Tem sim. A paciência está dentro de você, mas pode ser que você tenha sido educada de um jeito que você não aprendeu a recrutar a sua paciência. Não é? Quantas coisas nós deixamos de aprender, deixamos de exercitar, porque não fomos estimulados. Sim, aí passa pela educação que nós tivemos, pelas negligências dos nossos pais, que ainda que eles não quisessem, eles erraram. Eu sempre digo isso. Para compreender o adulto de hoje, você precisa voltar os olhos para a criança. Às vezes o adulto hoje, ele está vivendo sob as regras da criança, que não foi curada, que não foi incentivada, que não foi amada o suficiente. Então, os dons necessários para a gente viver bem, Deus nos deu. Mas Ele também passa por aquilo que as pessoas fazem com a gente. Ele também depende, né? É interessante dizer isso, né? Que Deus depende das nossas mães, dos nossos pais, para nos educar. Sim, a mesma coisa aconteceu com Jesus. Por que Jesus teve que ter uma família? Ele era Deus. Por que ele precisava ter pai e mãe? Porque Deus não queria retirar o seu filho da regra natural da vida. Sim, aquele menino precisava ser educado. É Deus, mas é tão interessante a gente pensar que ele assumiu características de São José, que ele assumiu algumas coisas da personalidade de Nossa Senhora. Sim, eles tiveram influência sobre ele. Sim, Jesus também passou pela experiência de receber limites. Os pais colocaram limites. Jesus aprendeu uma profissão. Jesus aprendeu a profissão do pai, que era a tradição daquele tempo. O pai ensinava o ofício ao filho. Mesmo sendo ele Deus, ele passou pelo processo humano de receber influências. Estava lá entre os doutores da lei, discutindo com eles, certamente já colocando em questão
aquilo que ele ouvia da religião tradicional de seu tempo, com aquilo que ele sabia sobre seu pai, sobre a maneira como o pai nos ama, e que vale até os dias de hoje. Uma reformulação lindíssima, uma ressignificação de Deus na história, de Deus nas religiões. O discurso de Jesus serve para todos os lugares, para todos aqueles que honestamente buscam o Senhor, ainda que deem outro nome para Ele. Por quê? Porque Jesus abre, escancara o coração misericordioso do Pai. Ele quebra todo aquele legalismo que até então dava às pessoas religiosas o direito de desprezar outras por causa de suas fraquezas. Um discurso religioso que dava o direito de que os religiosos se sentissem melhores do que os que não eram. Então, quando Jesus escancara o coração do Pai, nós aprendemos de forma definitiva que Deus é amor, que Deus é abraço, que Deus é justiça, sim, mas que antes de ser justiça, Ele é misericórdia, porque Ele abraça. Somente depois Ele vai encaminhar as mudanças. Então esse Jesus também foi educado por um homem e por uma mulher. Sim, nós somos, e nós recebemos as influências dos nossos pais, que podem prejudicar ou podem facilitar você acessar, nós acessarmos a coragem no momento em que nós precisamos dela. Então, toda vez que eu recebo as influências, alguma coisa repercute dentro de mim. Por isso precisamos ficar tão atentos a quem nos influencia, a quem nós estamos dando ouvidos, o que estamos lendo, o que estamos vendo, o que estamos permitindo que venha influenciar o nosso jeito de ser, de sentir e de pensar. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Hoje a Canção Nova está vivendo a quarta da providência. E você sabe que essa obra funciona a partir da sua ajuda, da sua contribuição. E nós temos aqui o Davi, que é o departamento audiovisual, que nós temos muitos produtos, temos livros, temos palestras, temos CDs, inclusive temos aqui o CD O Amor Me Elegeu, temos DVDs, todos os produtos da Canção Nova que são vendidos aqui ajudam a manter a obra no ar. Deixa eu ver aqui. Melhor assim? Assim, né? Se você compra, você está naturalmente contribuindo, espontaneamente contribuindo com essa quarta da providência. Então, é a oportunidade que você tem de dar um presente a alguém que você ama, que você sabe que esteja necessitado dessa vida interior, né? Nós dizíamos, como é bom você chegar em casa, ao final do dia, você ter um livro para você poder, um livro de vida espiritual que possa lhe fazer bem ao coração, à sua cabeça, até ajudar a dormir. Ligue aqui, 0 operadora 12 3186 2600. Além de você fazer a sua contribuição, você também pode adquirir livros e CDs, DVDs, palestras que possam lhe ajudar na sua vida espiritual. Minha gente, agora no dia 20 de julho, eu terei o prazer de estar em Brotas com meu querido amigo Daniel. Brotas é a terra do Daniel. Nós vamos ter lá o show O Sagrado dos Dias, que é um projeto que eu faço com um quarteto, aliás, um show que eu gosto muito. Será lá no Cine São José. Então, no dia 20 de julho, às 21 horas, é uma sexta-feira, né? Em Brotas, São Paulo. Se você é de Brotas e região, organize aí o seu grupo de amigos para estar conosco lá no Cine São José, no dia 20 de julho. No dia 21, eu teria um prazer imenso de estar em São João Batista para fazer um grande show beneficente para a comunidade Betânia. Então você que é aí de São João Batista, Santa Catarina, Florianópolis, Blumenau, Balneário Camboriú, Joinville, essas cidades todas aí da redondeza,
algumas nem tanto na redondeza, né? Mas vale a pena fazer esse gesto. Aproveita e passa um final de semana passeando ali no litoral. Esteja conosco lá no sábado, no Estádio Municipal Cristóvão Reinert dos Santos. Então, no dia 21, no sábado, a partir das 21 horas, o show O Amor Me Elegeu, que é esse novo CD, em benefício à comunidade Betânia. Estarei com o meu querido Padre Lúcio, Padre Vicente, e dando continuidade a essa belíssima obra que é Betânia, que nasceu do coração do nosso amado Padre Léo e que hoje tem continuidade, através desses meninos e de tantos outros servos consagrados que estão ajudando a retirar pessoas das drogas. Depois, no dia 22, no domingo, eu estarei lá em Cianorte, no Centro de Eventos Carlos Yoshito Mori. Acho que é assim mesmo que fala, Yoshito Mori. A partir das 22 horas, lá em Cianorte, no Paraná. Você que também é da região, esteja conosco. E depois, no final do mês, no dia 27, estaremos no Aleluia, a maior festa religiosa. Eu acho que é o maior festival de música católica do mundo, organizado pela minha querida comunidade Shalom. Este ano eu estarei na sexta-feira, no dia 27, a partir das 22 horas. Mas a gente sabe que a partir das, eu acho que 19 horas, né, já começa o Aleluia. Então, são muitas atrações. A festa acho que já começa na quarta e vai até no domingo. Eu estarei então na sexta-feira, no dia 27. Acontece lá no Condomínio Espiritual Irapuru, no famoso Céu. Eu recebi uma carta, eu estive em Lins no mês passado. Aliás, foi uma experiência única, porque eu nunca vi um grupo de crianças tão comportado que dava gosto. Na hora que eu entrei no palco, que eu vi, devia ter umas 80 crianças na primeira ala ali, porque essa primeira ala que fica na frente do palco, ela é muito perigosa, porque são pessoas que têm muito acesso a você ali no palco. São pessoas que às vezes ficam mostrando um livro para autografar. Você está pregando, você está cantando, ela está levantando o livro, está balançando, ela está levantando um cartaz, ela está querendo falar alguma coisa com você. E é meio estranho, né? Porque se eu estou falando, se eu estou pregando, se eu estou cantando, eu não tenho condições de autografar um livro naquela hora. Seria mais interessante se esperassem o show mais ao final, na hora que está muito mais animado, e aí a pessoa se manifesta. E às vezes a gente encontra muita dificuldade com essa primeira fileira dos shows, porque às vezes são pessoas que, no entusiasmo, ficam dispersas e acabam tendo uma influência na concentração da gente. Não dá para a gente cantar e ficar prestando atenção num livro sendo balançado, né? Eu estou ali para outras finalidades naquele momento. Então, essas primeiras fileiras de gente são perigosas. E quando eu vi aquele monte de criança, eu falei, pronto, vai ser difícil. Mas era muita criança. Eu pensei, vai ser impossível eu ter uma concentração aqui, porque eu sou muito sensível ao outro. Se o outro está disperso, eu já perco a minha concentração também. E se o outro está conversando, a conversa dele entra dentro do meu microfone, já vai para o meu ear, que eu tenho um retorno, que o som fica aqui todo no meu ouvido. Então é difícil. E eu não vou a uma cidade só para cantar, eu gosto de pregar durante o show. E aí quando eu vi aquelas crianças, eu falei, meu Deus do céu, isso não vai dar certo. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Foi uma das experiências mais bonitas que eu vivi na minha vida, desses anos todos, para lá e para cá pelo Brasil afora, foi experimentar o carinho daquelas crianças, mas mais do que isso, a disciplina delas. Elas estavam coordenadas, eu acho, por algumas catequistas, por algumas pessoas que eram responsáveis por elas ali. Mas, gente, sentadinhas, sem conversar, participando atentamente de tudo que estava acontecendo. E eu queria manifestar aqui a minha admiração por essas crianças que estavam ali, pelas pessoas responsáveis por elas, porque hoje em dia é tão difícil a gente ter, como eu falava no início do programa, nós temos muita dificuldade com a quietude e com o silêncio.
Então, às vezes, a gente está falando, está pregando, o outro está conversando com quem está do lado, está tirando foto, está filmando, não está nem aí, fica disperso mesmo. E aquelas crianças foram uma lição para mim, de como é possível, sim, uma criança viver aquele momento que aparentemente não era para elas, até mesmo por causa do horário, né? Já era quase 10 horas da noite, e de repente aquelas crianças ali concentradas, compreendendo o significado de tudo que estava acontecendo, e um profundo respeito por mim, um carinho por mim. Então, muito obrigado mesmo a todos os pais, a todos os responsáveis por aquelas crianças que estavam ali no show de Lince. E a cidade como um todo foi uma experiência lindíssima, aquela rua lotada de gente, um povo educado, um povo querido, cantando tudo do início ao fim. E lá eu recebi uma carta. Quem me escreveu essa carta é a Ana Carolina Guilherme. Uma história triste e bonita ao mesmo tempo. Ela escreveu assim: Padre Fábio, minha história, apesar da pouca idade, tem uma dose alta de absurdos, como o senhor fala em seu livro, quando o sofrimento bater em sua porta, à sua porta. Essa foto é da minha família. Eu, Carol, meu filho Lucas, que hoje tem 9 anos, e meu marido Fabrício. O Lucas tem síndrome de Down e deficiência visual. Como se já não fosse limitação o suficiente, ele ainda teve uma má formação grave no sistema digestivo e precisou ser operado ao nascer. Ficou 1 mês na UTI, mas graças a Deus, e como diria minha avó, vingou. Sempre teve uma saúde delicada que inspirava muitos cuidados, até que em janeiro de 2015 ele fez uma última cirurgia e graças a Deus ficou plenamente saudável. O Lucas é o nosso milagre. Sobreviveu contra todas as estatísticas, desde a gestação, lutou para viver e agradeço todos os dias por Deus ter me confiado essa missão de ser mãe de um anjo que me transformou tanto. Ele me ensinou a ter paciência para esperar o seu tempo e cada pequena conquista dele é comemorada com muita felicidade. Após longos anos de preocupação com as condições de saúde do nosso filho, eu e meu marido finalmente acreditamos que poderíamos ter uma vida normal, tranquila, mas em junho de 2015 foi o Fabrício que ficou doente. Ele estava com câncer no pâncreas, com metástase em vários órgãos. Infelizmente, por falta de sintomas, a doença foi descoberta em fase terminal. Pois é, os absurdos da vida mais uma vez bateram à nossa porta e entraram à força. Como entender que meu marido de 34 anos, esse moço tão bonito que o senhor pode ver nessa foto, de repente estava morrendo? O que a medicina, ou melhor, e que a medicina só tinha tratamento paliativo para a doença dele? E sabe, eu acredito em milagres. O Luquinha é um. Tantas vezes corremos o risco de perdê-lo e ele surpreendeu, inclusive os médicos. Mas o caso do Fabrício era diferente. Ele sofria de uma doença terminal progressiva. E assim, me desculpe se estiver errada, mas quem disse que milagre é a cura da doença? Quem disse que a cura não pode ser da alma? Por que escolher ouvir os médicos e me preparar para o pior significa não ter fé? Padre, que fé é essa que acha que Deus só ama aqueles que recebem uma cura sobrenatural? E aqueles que morreram de câncer não são amados por Deus? Quantas vezes escutei: reza, minha filha, ora com fé que Deus cura seu marido. Uma coisa eu garanto, não foi por falta de oração, não. Eu rezei direitinho. Sabe que aumentar as orações me fez muito bem. Elas acalmaram a minha alma, que também sofria de um câncer terminal. Nesse momento, o Senhor fez toda a diferença em nossas vidas, pois já o acompanhávamos, e foi numa quarta-feira, logo que Fabrício soube da doença, ele me disse: põe na canção nova, que hoje o Padre Fábio fez o programa para mim. E foi a primeira vez que o vi chorar, copiosamente, não de tristeza, mas de gratidão.
porque de fato suas palavras foram para ele, perfeitamente. Foram no momento exato que ele vivia e Deus falou diretamente com ele através de ti. E o choro foi como quem diz: Pai, pode falar que eu estou te ouvindo. E ele soube o quanto Deus o ama e ele não está só. Deus cuida dele quando diz coragem. Olha que coincidência. Eu não tinha lido essa parte da carta, eu não sabia que essa era a música. E como ele teve coragem, Padre, lutou até o último suspiro. Essa sua música o curou de muitos efeitos colaterais, das quimioterapias, trouxe de volta a força nos momentos em que ele pensava em desistir. Eu li muitas frases dos seus livros para ele nos dias mais difíceis. Nas sessões intermináveis de quimioterapia, nas longas horas de espera nos consultórios médicos, nos exames e procedimentos invasivos, dolorosos. O remédio precioso foi a fé, que muitas vezes foi reforçada por suas pregações que assistimos no YouTube, e todas as quartas-feiras sagradas de direção espiritual. Foi a imunoterapia que ele precisava para trazer alguma resistência ao seu corpo tão castigado pela quimio e pela doença. O Fabrício fez vídeos no YouTube e sua história, contada de forma irreverente como lhe era característico, ajudou muitas pessoas que também sofriam. Padre, o senhor não sabe disso, mas nos tornamos grandes amigos, porque esteve muitas vezes em nossa casa. Ajudou o Fabrício a morrer, a partir dessa vida em paz, com a certeza de que foi amado pelos amigos, pela família e principalmente por Deus. E também me ajudou a suportar toda a angústia, toda a dor e a viver sem Ele. Claro que mesmo após 2 anos, ainda tenho dias de tristeza profunda, muita saudade, sem contar o trauma de passar por tudo isso, mas consegui, com sua ajuda, encontrar forças para cuidar do Lucas, que tanto precisa de mim. Padre Fábio, você é abençoado, com um dom maravilhoso, e sei que para viver essa vida tem que abrir mão de muitas coisas. Não deve ser fácil, pois ainda que o Senhor seja iluminado e está na condição humana, que é limitada e sujeita a todas as intempéries características do ser humano, mas saiba que tem alguém aqui que reza pela sua vida todos os dias. Estamos aqui para sermos constantemente retirados da nossa zona de conforto e nos reconstruirmos assim como eu estou fazendo agora sem o Fabrício. Esse seu dom ressuscita aqueles que recebem a sua mensagem, e foi através dela que meu marido foi curado. A doença lhe tirou tudo, Padre, menos a essência. Fabrício costumava dizer que até o câncer tem o seu lado bom. E fomos abençoados com muito sinais dos céus, sutis, mas maravilhosos, que nos fizeram permanecer na certeza de que estamos amparados sempre. E esses pequenos milagres são sim sobrenaturais, como um dia em que já não tinha nenhum remédio que aliviasse a dor do meu marido, e então comecei a rezar mentalmente: Maria, passa na frente. E ele me perguntou se eu tinha acendido alguma vela, pois sentia o cheiro de vela, a vela que acendíamos todas as noites para Nossa Senhora. Mas eu não acendi vela nenhuma, apenas rezava em silêncio e com o choro sufocado, para que ele não percebesse. Então a dor passou, ele acalmou e dormiu. Este, Padre, é o sobrenatural que eu acredito. Como falei, muita tristeza vivida em apenas 34 anos, mas muito aprendizado e muito amor também. Me desculpa se a carta foi extensa. É que minha história não cabe em poucas palavras. Ainda sigo tentando lidar com os absurdos que às vezes insistem em levar embora minha paz. Existem dias em que a existência pesa toneladas,
O medo toma conta e o chão se perde sob os pés. E eu concluo que essa vida não é fácil viver, mas fica menos difícil quando Deus nos dá a mão e caminha com a gente. E por muitas vezes essa mão é a sua voz. Obrigado pelas palavras que acalmam as dores e pelas músicas que acariciam a alma. Agradeço a Deus por sua vida e a você por fazer parte dela, uma ferramenta para tocar a vida de quem está em volta. Minha gratidão é eterna e infinita. Ana Carolina Guilherme. Vamos ver a foto deles aqui. Aqui. Dá para mostrar, não dá? Essa família. O Fabrício que se foi. O Lucas ao meio. O filho especial e ela. E aqui uma foto da Ana com o Lucas. Ô Ana, muito obrigado. Interessante, gente, que eu não tinha lido. Eu tinha lido só o início da carta. E eu trouxe porque a Teca é a pessoa que cuida de mim. Ela falou assim: faz o seguinte, quando você tiver um próximo programa de direção espiritual, que você possa ler uma carta, leia essa carta. Eu falei, por quê? Eu falei, porque é uma história muito bonita. Eu falei assim, vai ajudar outras pessoas? Vai, tenho certeza. Aí eu trouxe. E coincidentemente, não sei, não foi, Cristian? Quando eu cheguei, o Cristian me perguntou, o que a gente vai cantar? E na hora me veio, vamos cantar o Humano Amor de Deus. E eu te juro, por tudo que é mais sagrado, que eu não sabia que era a música que fez parte da história desse casal. Ana, eu agradeço muito, porque eu acredito tanto em tudo isso que você disse, minha filha. Eu acredito tanto que a cura que nós precisamos de receber, às vezes não é aquela que nós achamos que pode acontecer. Eu me lembro que o Padre Léo, num dos últimos momentos da vida dele, que eu tive a oportunidade de ouvi-lo aqui no Osana Brasil, ele me disse, esse povo está tudo rezando para eu ser curado, né? Eu falei, tá. Eu falei, mas eu já fui curado do que eu precisava. Eu fui curado para morrer agora. Vou morrer bem. A doença me curou de tantas coisas, Fábio, ele falou. E eu acredito que seja a mesmíssima experiência que vocês viveram. E como eu me alegro, Ana, como eu me sinto com missão cumprida, de saber que a sua fé alcançou essa maturidade. E que de alguma forma nós participamos disso. Você não faz ideia de como me conforta e como me fortalece, inclusive aliviando os meus cansaços, os meus desânimos, como você mesma disse. Saber que eu pude ajudar o Fabrício a morrer bem, curado, não do câncer, mas de tudo aquilo que poderia ser um impedimento para ele, de viver com dignidade o que a vida lhe deu. Eu me sinto extremamente honrado em ter participado de uma história tão bonita e de saber que o meu ministério, a minha vida, por mais limitado que eu seja, Deus tenha falado com vocês através de mim. São tantas as pessoas que precisam também a compreender, a entender que a maturidade da fé justamente nos coloca nesse estado de espera que comporta a liberdade, de permitir que Deus faça o que de fato precisa ser feito. Eu acho um assunto tão delicado, sabe? Por que Deus cura aqui, Deus não cura ali? Eu prefiro não ficar até falando sobre isso. Eu prefiro entender assim, como você está compreendendo, Ana, como um mistério que a gente acolhe. Um mistério que a gente acolhe. Porque Deus nos fortalece para viver o que a gente precisa viver.
Deus nos sustenta sim, quando nós nos abrimos à sua proteção. Porque Jesus também morreu assim. A cena daquele filme que eu sempre digo, né? Que inclusive está nesse livro, Quando o Sofrimento Bater à Sua Porta, que você citou. É a cena de um filme em que o pai entra, acho que é no hospital. O filho dele tinha acabado de morrer. Ele tinha sido assassinado. Isso, a filha dele tinha sido assassinada. O padre estava naquele corredor porque ele ia acompanhar o assassino que ia morrer na cadeira elétrica. E o pai da moça, quando passa, olha para o padre e grita com ele, né? Onde é que estava o seu Deus quando a minha filha foi assassinada? E o padre, muito serenamente, no mesmo lugar quando mataram o filho dele. Sábio isso, né? Sim, às vezes há coisas que fogem ao nosso entendimento. Nós não sabemos o que dizer. E aí ou a gente se dobra ao mistério, ou a vida nos sufoca. Quando a gente se rende ao mistério, quando a gente dispensa as perguntas, quando a gente apenas acolhe a dor, porque também isso você precisou fazer, né? Você não fugiu da dor, da mesma forma como você continua não fugindo dela. Você mesma disse, há dias em que é pesado, e é só o tempo, porque o tempo vai desenrolando esse novelo, sabe? E daqui a pouco as linhas estão soltas e você vai poder fazer bordado com elas. Mas se a gente não vive o acolhimento daquilo que está diante de nós, se a gente rejeita, se a gente vive perguntando, nós tardamos a cura. Porque a cura não é quando a gente aceita, ou melhor, a cura não é quando nós encontramos a resposta. A cura, ela acontece quando nós aprendemos a conviver com a pergunta. A cura não acontece quando nós encontramos a resposta. A cura acontece quando nós aprendemos a conviver com a pergunta. É isso que eu desejo. Que o testemunho da Ana sirva para todos nós. Sim, porque pode ser que nós não tenhamos uma situação parecida com a dela. Pode ser que nós não estejamos perdendo ninguém neste momento. Mas há tantas outras curas necessárias. Ou pode ser que você esteja enfrentando, sim, a perda física. Alguém que você ama está indo embora. Ou pode ser que você precisou sepultar um filho, precisou sepultar um irmão, uma mãe, um pai, um marido, uma esposa, um amigo. Não perca o seu tempo com as perguntas que não respondem. Acolha o sofrimento e permita que ele lhe ensine. Acolha. E saiba que há uma coragem dentro de você que é só recrutar. E é ela que nos ajuda a vencer. Obrigado, Ana. Dê um beijo no Lucas por mim. E eu espero que quando na eternidade se eu tiver esse direito, dar um abraço no Fabrício e agradecer por tardiamente, 2 anos após a sua morte, ele ter falado tão profundamente ao meu coração através de você. Que o Deus Todo-Poderoso derrame sobre nós a sua bênção e nos ensine, que nos revele diariamente as regras da vida, para que, recrutando tudo aquilo que Ele nos deu, nós possamos aprender a viver, a saborear o instante, a desfrutar de tudo aquilo que está ao nosso redor, chamando por nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se falo, me escutas, queres compreender. Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos iam desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar.